cita uma ou outra protozoose. Eu vou só comentar aqui brevemente, que eu só quero que vocês saibam que essas doenças que eu falar são causadas por protozoário, que não são causadas por vírus, que não são causadas por bactérias, mas que tem protozoário como agente causador. Não é necessário saber detalhes maiores dessas doenças, não. Mas é importante que vocês entendam que existe uma doença chamada doença do sono, que é causada por um protozoário. Esse protozoário, gente, ele para no cérebro da pessoa e causa um dano no cérebro parecido com a situação de desmaio. A pressão arterial da pessoa cai, a pessoa fica muito sonolenta e, em casos mais graves, pode... Fala, Lucão, meu brother. Lança a braba aí, velho. O que te aflige? Só um momentinho, meninos. Vai acompanhando o chat aí, ó. Quem é Paulo? Quem é Paulo, meninos? Quem é Paulo? Quem é Paulo? Fala comigo aí, Paulo. Por quê, Lucão? É alguém que não está cadastrado lá? Tem algum Paulo, meninos, aí? Se não tiver, tira, Lucas. Ah, entrou na sala errada. Não, José, pode ser um e-mail trocado, entendeu? Aí entrou na sala errada. Pode ser e-mail do pai, e-mail do irmão. Aí eu pergunto só para ver quem que é, mas pode continuar. Show de bola, meu irmão. Valeu. Esclarecido, então, é Matheus, né? Show, Matheus. Resolvido aí a pendência. Vamos lá, vamos finalizar no raciocínio aqui. Galerinha, então, a doença do sono, não é necessário saber ciclo dela, não é necessário saber quem causa. Eu só quero que vocês saibam que ela é uma doença causada por protozoário. Nessa doença do sono, a pessoa se contamina com protozoário, esse protozoário parasita o cérebro da pessoa, e lá no cérebro ele causa um dano a uma área do cérebro chamada hipotálamo, que é quem controla o sono e a vigília. A pessoa fica num quadro, galera, basicamente de desmaio, só fica praticamente desmaiada na doença do sono. Ela é típica do continente africano e ela é também chamada de tripanossomíase americana, ou tripanossomíase africana, desculpe, né, porque ela é bem endêmica daquela região do planeta. Outros aqui que eles listam, gente, que eles comentam, depois vocês vão dar uma olhadinha lá na apostila, né, eles trazem a doença giardíase, eles trazem a doença tricomoníase, o restante são as básicas, chagas, malária e leishmaniose. Então, aqui agora, o que me interessa para a gente avançar com a matéria, passar para frente, é entender que a doença do sono, giardíase e tricomoníase são também causadas por protozoário. Mas, para quem vai fazer vestibular, para quem está fazendo os vestibulares seriados, para gente que tem o Enem aí como norte orientador, prova do PAS, prova do SAS, chagas, malária e leishmaniose é o que nos interessa nessa história aí. Então, em teoria, naquela aula, na aula anterior, a gente conclui o livro 2, conclui o assunto protozoário e hoje a gente começa a falar de fungo. Veja como é simples o que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só aumentar rapidinho. Galera, sempre, qualquer dúvida que vocês tiverem, ativa o áudio, manda para cá que a gente debate em tempo real. Quem não quer por áudio, manda lá no chat. Daqui a pouquinho eu vou parar para a gente dar uma respirada. Depois que eu falar de reprodução dos fungos, nós vamos parar, dar uma respirada rapidinho, e aí eu leio as dúvidas e a gente volta para finalizar
falando de importância dos fungos. Júnior, sem lero-lero, sem enrolar, o que é um fungo para a biologia? Um fungo, galera, é um grupo de ser vivo que executa uma série de funções, seja na natureza, seja para nós enquanto sociedade, mas que tem algumas características bem marcantes. Acompanhe aí no slide que eu espelhei para vocês. Primeira delas, todo fungo é eucarionte. Nós já comentamos isso aqui repetidas vezes, que eucarionte é toda célula que, envolvendo o DNA, tem uma película chamada carioteca. Se eu pudesse fazer uma viagem ao interior da célula de um fungo, lá dentro eu encontraria o DNA. Ao seu redor, eu observaria uma película chamada carioteca. Toda célula que tem carioteca, eu a chamo de eucarionte. Então, eucarionte é quem tem carioteca. Não é permitido a você confundir isso mais. No planeta, só existe 2 seres vivos que não são eucariontes, que são procariontes. São bactérias e as arqueobactérias. Todos os demais seres vivos, fungo, protozoário, alga, planta, animal, todo mundo é eucarionte. Suco de graviola, Heitor, ó, é o suco de graviola. Quem é que também fala que não é? Maria Clara fala que não é. Isso aqui é suco de graviola. Vamos lá. Os fungos podem ser uni- ou multicelulares, e aqui, convenhamos, dispensa a minha fala. Na natureza, eu encontro fungo que só tem uma, e eu encontro fungos que têm várias células. Existem fungos formados por uma e fungos formados por várias células. Todo fungo, gente, tem parede celular. Júnior, o que é parede celular? É uma camada de açúcar, de carboidrato que envolve a célula do fungo. É como se esse celular fosse a célula do fungo, ao redor dele tem uma película formada de carboidrato chamado parede celular. No fungo, a parede celular, ela é composta por um açúcar, por um carboidrato chamado quitina. Quitina é o nome do carboidrato que compõe a parede celular da maioria dos fungos. Então, assim como planta tem uma capa protetora chamada parede celular, fungo também a tem. No fungo, a quitina é o nome do carboidrato que compõe essa parede celular. Fungos armazenam glicogênio. Glicogênio, galera, é um estoque de comida. Assim como eu, humano, eu, animal, armazeno comida na forma de gordura, o fungo armazena comida na forma de glicogênio. Glicogênio é, na prática, um monte de moléculas de glicose, uma do ladinho da outra. No glicogênio, assim como a parede é formada por vários tijolos, assim como vários tijolos se unem para formar uma parede, né, várias moléculas de glicose se unem para formar o glicogênio. Toda vez que o fungo não encontrar comida na natureza, esse glicogênio é que vai mantê-lo vivo. Assim como a gordura, repito, é um estoque de comida no corpo humano, o fungo armazena comida sob a forma de glicogênio. Outra e mais importante característica do fungo, se você estiver escrevendo as anotações aí desse slide, pegue seu marca-texto e passe nesse último tópico. Todo fungo é heterótrofo. Heterótrofo, gente, é aquilo que até pouco tempo a gente chamava de heterotrófico. Frescuras aí do português à parte, heterótrofo e heterotrófico é aquele indivíduo que não produz sua comida, que não faz fotossíntese, que tem que se virar e encontrar o alimento na natureza. Por exemplo, eu, humano, sou heterótrofo. Eu não produzo o meu alimento. Eu não sou um indivíduo autossustentável. Eu não tenho a habilidade fotossintetizante. Eu, humano, tenho que me virar e encontrar comida na natureza. Todo ser vivo que não produz sua comida e que deve encontrá-la no ambiente, eu digo que esse indivíduo é
heterótrofo. Assim como o ser humano, fungo também não faz fotossíntese. Agora, um detalhe importante. Eu, humano, sou heterótrofo por ingestão. O que é isso? Eu pego a comida e levo a comida à boca. Eu pego a comida e faço a ingestão da comida. O fungo, galera, é um indivíduo heterótrofo por absorção. Como assim, Ju? Me clareia essa história aí. O fungo, galera, toda vez que ele depara-se com a fonte de comida, por exemplo, um fruto que desprendeu de uma árvore, uma folha, um galho que caiu no chão, quando o fungo depara-se com a comida, ele lança suas enzimas digestivas sobre o alimento. É como se o fungo vomitasse todas as suas enzimas digestivas sobre aquela comida. O fungo, então, espera que as enzimas façam a digestão daquele alimento. Depois que o alimento foi todo digerido, o fungo vem literalmente absorvendo os nutrientes. Eu digo, portanto, que o fungo é um indivíduo heterótrofo por absorção. Se você reparar, a digestão da comida ocorre fora do corpo do fungo. O fungo lança as enzimas sobre a comida, as enzimas digerem o alimento fora do corpo do fungo, depois que aquilo foi tudo digerido, o fungo vem literalmente absorvendo os nutrientes. Vou dar um exemplo mais próximo da realidade nossa, que talvez fique mais escancarado, que eu quero que vocês percebam aqui. Nós vamos ter aula aqui, sei lá, agora são 11h44, meio-dia e meia, meio-dia e 40, a gente está terminando esse assunto aqui hoje. Quando a aula terminar, bem provável que você já esteja morto de fome. Você está aí desde 7 horas, escutando, cada professor chega, fala um monte de baboseira aqui, e eu vou ficar aqui até o final desse horário falando um monte de asneira para vocês. Se você fosse um neném fungo, como você faria? Então, você, neném fungo, está aí estudando a manhã inteira, e mamãe está lá na cozinha fazendo a comida para o neném, que daqui a pouco vai estar faminto à procura da comidinha. Se você fosse um neném fungo, como que você agiria nessa situação? Você chegaria, colocaria seu almoço no prato, aquele almoço bonito, gostoso que mamãe fez, e aí você, gente, iria vomitar todas as suas enzimas sobre a comida. Você colocaria lá, iria vomitar lá todas as suas enzimas sobre a comida. E esperaria suas enzimas digerirem, degradarem aquela comida. Quando aquele prato de comida tivesse sido todo digerido, transformado numa água amarela, numa gosma amarela, se você fosse um neném fungo, o que você ia fazer? Ia pegar o pratinho, ó, e beber o caldinho lá. Reparem que se você fosse um fungo, ao se deparar com a comida, você iria digerir toda a comida fora do seu corpo. É como se o fungo vomitasse as enzimas no alimento em questão. Espera que aquelas enzimas façam a digestão fora do corpo do fungo. Quando aquilo foi tudo digerido, o fungo vem absorvendo os nutrientes. Então, fungo é um indivíduo heterótrofo por absorção. Por absorção, porque no fungo a comida é digerida fora do corpo daquele cara. Eu estou chamando muita atenção para isso, porque isso vai ser crucial para a gente entender muitas coisas que falaremos ali para frente. Deixa eu só me ver um negocinho aqui. Deise, seria como vomitar o suco gástrico? Sim, isso eu entendo que o suco gástrico, Deise, é um conjunto de enzimas, é como se o fungo, né? Claro, se ele tivesse estômago, ele lançaria o suco gástrico na comida e esperaria a comida digerir, as enzimas, digerir a comida e viria absorvendo. Olha, faz isso aí, Deise, na hora do almoço, induz ao vômito, vomita no prato de arroz, espera lá umas 2 horas, depois bebe esse caldinho, você vê o que é ser um fungo por um dia, você vê que legal que é isso aí. Mudei o slide aí, gente, ó, mudei a apresentação.
Eu disse há pouco, galera, que o fungo, ele pode ser uni ou multicelular. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, ó. Na natureza, eu encontro fungos que têm uma e eu encontro fungos que têm várias células. Todo fungo unicelular eu chamo de levedura. Levedura é o nome dado a todo e qualquer fungo que só tem uma célula. O que é levedura? É fungo unicelular. O que é fungo unicelular? É levedura. Ah, Júnior, eu não entendi. Ô, gente, pelo amor de Deus, não tem como entender, não. Não existe essa possibilidade de não entender. Júnior, o que é levedura? É todo fungo que só tem uma célula. O que é fungo que só tem uma célula? É levedura. Levedura foi o nome que a biologia inventou para batizar todo e qualquer fungo que só tem uma célula. Aqueles fungos que têm mais de uma célula, aqueles fungos multicelulares, uma célula dispõe-se do lado da outra, formando uma longa linha, uma longa fita celular, que a biologia chama de hifa. O que é hifa, então? Hifa é um filamento de célula. Hifa nada mais é do que lá no fungo um monte de células, uma do ladinho da outra. É o que mostra essa imagem aí na parte esquerda do slide aí para vocês. Reparem que na parte, as desenho amarelo, na parte de baixo, eu tenho um monte de células, uma do lado da outra. Esse monte de célula, uma do lado da outra, eu chamo de hifa. Nos fungos multicelulares, nos fungos que têm mais de uma célula, as células dispõem-se uma do lado da outra, formando um filamento celular. Essa linha, essa fita de célula, a biologia deu o nome de hifa. Mais frescuras aqui, biologia é assim mesmo, tem que ter frescura, tem que ter nome. Se entre as células da hifa, gente, eu tenho uma divisão clara, tem um septo, essa hifa é chamada de septada. Queria que na imagem vocês olhassem para mim o desenho aí onde está escrito hifa septada. Tanto na parte mais clarinha, à direita, quanto na imagem à esquerda, vocês vão encontrar aí escrito hifa septada. Hifa é um monte de células uma do lado da outra. Se entre as células houver uma divisão, um septo, a hifa é chamada de septada. Se eu olhar para essa parte de baixo da esquerda aí do desenho amarelo, eu sei muito bem onde começa e onde termina cada célula. Existe uma divisão, existe uma separação entre as células. Se entre as células não houver divisão nítida, a hifa é chamada cenocítica. É esse desenho à esquerda, a parte superior do desenho. Onde está escrito hifa cenocítica lá, eu sei que tem 6 células, porque tem 6 núcleos, 6 bolinhas de cor azul. Mas eu não posso determinar onde começa e termina cada célula. Não existe uma divisão clara, nítida entre elas. Então, recapitulando tudo que eu falei aqui, todo fungo que só tem uma célula, a biologia chama de levedura. Aqueles fungos que têm mais de uma célula, os multicelulares, as células dispõem-se uma do lado da outra, formando uma linha, uma fita de célula. Essa fita de célula, a biologia chama de hifa. Mais frescuras. Se entre as células da hifa houver uma divisão, a hifa é chamada septada. Se não houver uma divisão, não houver um septo, a hifa é chamada de cenocítica. Se você olhar essa imagem da direita aí, galera, esse desenho mais claro, com a cor mais rosácea aí à direita do slide, você vai perceber que um fungo, ele não é formado por uma única hifa. Um fungo é formado por dezenas, por centenas de hifas, todas emboladas. O conjunto de todas as hifas de um fungo eu chamo de micélio. Micélio é o fungo no sentido literal da expressão.
Os fungos multicelulares, as células ficam uma do lado da outra, formando uma hifa. Só que um fungo não tem uma única hifa. Ele tem 10, 20, 30 filamentos de células, 30 hifas. O conjunto de todas as hifas eu chamo de micélio. Então, a parte bem burocrática, bem cheia de nome, bem cheia de frescura, mas eu posso resumi-la em poucos segundos. Esse slide aí eu posso resumir em poucos segundos de explicação. Fungo que tem uma célula levedura, fungo que tem várias células, as células ficam uma do lado da outra, formando a hifa. Se houver divisão entre as células da hifa, setada. Se não houver divisão, cenocítica. O conjunto de todas as hifas formam micélio. Micélio é o fungo, no sentido literal da expressão. Deixe-me ver se apareceu alguma dúvida ali. O fermento biológico, Denis, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, o Saccharomyces cerevisiae, ele é um fungo unicelular. É por isso que lá no rótulo do pacotinho de fermento biológico vem escrito levedura. É por isso que aquele cara que faz a cerveja artesanal, o chopp artesanal, ele compra essa levedura para fazer a cerveja. Nós vamos ver ainda na aula de hoje que os fungos são úteis, seja na produção de pão, seja na produção de pizza, seja na produção de bebida alcoólica. Então, a levedura, né, o chamado popularmente fermento biológico, fermento de padaria, nada mais é do que um fungo unicelular chamado Saccharomyces cerevisiae. Vamos falar dessa galera daqui a pouco aí. Só voltar aqui, maximizar a apresentação para a gente seguir com essa história. A biologia, gente, ó, mudei o slide aí, ó, quem deu uma distraída. A biologia divide os fungos em 4 grandes grupos. A biologia separa os fungos em 4 grandes grupos: Chytridiomyceto, Zygomyceto, Ascomyceto e Basidiomiceto. Os Chytridiomycetos, gente, o que vocês devem saber deles? Qual é a única informação que é relevante? É que eles foram os primeiros fungos a surgirem no planeta. Não há muito o que falar sobre o Chytridiomyceto. Eu ainda acrescentei informação aí, ó, vive na água, único multicelular, tem hifa do tipo cenocítica. Mas o que eu quero que vocês saibam de Chytridiomyceto é que esse cara é um grupo de fungo que ajuda a contar um pouco da história da vida no planeta Terra. Os Chytridiomycetos representam os mais primitivos fungos que colonizaram o planeta Terra. Não tem maiores observações a fazer sobre esse cara, não. Outro grupo de fungo, esse já merece uma atenção especial, é o grupo do Zygomyceto. O Zygomyceto, gente, é um grupo de fungo que tem como maior exemplo esse fungo chamado Rhizopus. O fungo Rhizopus é ele que causa o mofo no pão e nos vegetais. O mofo no pão é chamado de bolor. O bolor negro, quando o pão vai ficando velho, às vezes o cara compra o pão de forma, como esse que mostra na parte superior aí, na imagem superior, e não consome o pão de forma por um tempo necessário. Esse pão de forma, ele é esquecido lá no armário de casa, ou no cantinho lá da mesa, e com o tempo ele vai mofando. Fungos começam a degradar aquele pão. Aquela mancha, essas manchas que aparecem no pão, são chamadas de mofos ou bolores. Bolor ou mofo é uma mancha de cor acinzentada, meio azulada, que surge lá no pão ou na casca da laranja, por exemplo. Quem causa esse mofo é esse fungo chamado Rhizopus. Ele pertence a um grupo chamado Zygomyceto, que é um dos grandes causadores de mofo nos alimentos.
Outro grupo de fungo, gente, que nós vamos falar muito dele ao final da aula de hoje, é o grupo dos ascomicetos. Júnior, você Oi, pode voltar rapidinho no outro slide? volto. Tá anotando aí? Desculpa aí, pode anotar aí com calma. Vai anotando aí, esqueci que tem muita coisa aí para. Se depois vocês quiserem printando também, a gente. Tá dando para ler belezinha aí, velho? Tá muito pequeno, não? Tá dando para Tá acompanhar? tudo ótimo. Pode Tá show? passar. Vai passar? Beleza. É porque distante, assim, né? Sem um contato grande, fica sem um retorno, sem um feedback de como tá andando esse negócio. É meio esquisito, mas vamos nos adaptando a essa situação. Outro grupo, gente, que merece uma atenção especial é o grupo dos ascomicetos. Os ascomicetos têm como grande representante a levedura usada para produzir pão e bebida alcoólica. É a levedura Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces é o nome de um fungo unicelular, é uma levedura que é muito útil na indústria de alimentos, seja na produção de pão, seja na produção de bebida alcoólica. Esse fungo Saccharomyces pertence a um grupo chamado Ascomiceto. Ele pode ter fungo uni ou multicelular. Um exemplo de fungo unicelular desse grupo é a levedura, usada para produzir o pão. É o fermento biológico, é o Saccharomyces cerevisiae. Um exemplo de fungo multicelular desse grupo é o fungo Penicillium. Falarei muito dele daqui a pouco. É um fungo muito útil na produção do mais importante antibiótico, penicilina. Então, o fungo Penicillium é quem produz o antibiótico penicilina. Aqui agora, nesse slide, só quero que vocês saibam que o fungo Penicillium pertence ao grupo dos ascomicetos. Isso aí parecendo uma vassourinha. Essa imagem mais superior é do fungo Penicillium. Ele é muito utilizado na medicina, na farmacologia, para a produção do mais importante antibiótico, que é o antibiótico penicilina. Por fim, o último e mais relevante... Oi. Oi. Esse Saccharomyces cerevisiae, você falou que é para fazer pão e para bebida alcoólica. Pão? Ah, beleza. Pão e bebidas alcoólicas, no geral. Isso que eu estou falando, vocês terão anotado no slide lá na frente, viu? A importância do fungo. Mas só para te esclarecer, Saccharomyces, ou essa levedura, é muito utilizada como fermento biológico para a confecção do pão e como para produzir cerveja, por exemplo. Vamos chegar a essa parte boa do assunto daqui a pouco. A título de prova, gente, prova vai ser sempre aqui o nosso norte orientador, o nosso foco aqui, as questões de vestibulares, dos vestibulares seriados, da prova do Enem. O grupo de fungo mais relevante, e é quem nós daremos uma atenção especial, é o grupo dos Basidiomiceto. Basidiomiceto, gente, é todo fungo que produz cogumelo. Todo fungo que tem cogumelo pertence a um grupo chamado Basidiomiceto. Então, quando eu falo de fungo, talvez a primeira imagem que vem à nossa mente seja de um cogumelo. Né? Todo fungo que produz cogumelo pertence a esse grupo chamado Basidiomiceto. Né? Então, os cogumelos, e existe um outro componente famoso dele chamado orelha de pau, é um fungo que produz um cogumelo meio esquisito que cresce no tronco de árvores ou no solo. Então, essa orelha de pau e os cogumelos são todos fungos que pertencem ao grupo dos Basidiomicetos. Então, é esse cara, é o fungo que produz cogumelo, que nós daremos uma atenção maior e focaremos as explicações
nos próximos slides. Né? Esperar aí uns 15 segundinhos para a gente passar o slide, entender mais alguma coisa. Enquanto isso, deixa eu ver se apareceu dúvida ali. Júnior, Oi. você pode falar de novo quais são os exemplos de ascomicetos unimulticelulares que você falou? Deixa eu voltar aqui, que lá você vai entender melhor. Lá em ascomiceto, as duas últimas palavrinhas, tá aparecendo para você aí o slide? Tá. Tá aparecendo? Ó. Então, lá em ascomiceto, as duas últimas palavrinhas são os exemplos de fungo. O Saccharomyces é unicelular e o Penicillium é multicelular. Então, em ascomiceto, o exemplo de fungo unicelular desse grupo é o Saccharomyces. O exemplo de fungo multicelular que pertence a esse grupo é o Penicillium. Essa vassourinha de coloração meio rosácea, aí, meio avermelhada, é o fungo Penicillium. É um fungo formado por várias células. Obrigada, Júnior. Heitor, oi, gente, oi, Heitor. Heitor colocou lá no chat que eu sou fã de Saccharomyces. Eu sou, Heitor. Eu gosto muito de pão, e por isso o Saccharomyces é muito importante para mim. Na confecção do pão, eu dou graças a Deus a existência desse cara aí. No mais, é só água e suco de graviola a minha dieta. Galera, penúltimo tópico da aula de hoje. Diz que o tema era rápido, o assunto hoje é direto, é bem objetivo. Fungo é um assunto muito curto, que é bem provável que em 2 horários, né, como vocês têm 2 horários comigo seguidos, aí, tanto Marte quanto Vênus, né, a gente começa e termina isso numa mesma aula, um assunto bem fácil de ser entendido. Quanto à reprodução dos fungos, galera, os fungos têm 2 estratégias para reproduzir. O fungo reproduz de maneira assexuada e de maneira sexuada. Para quem tem dúvida até hoje quanto a isso, reprodução assexuada é aquela que não envolve um parceiro sexual. É aquela que o indivíduo reproduz sozinho. E o fungo é capaz de fazer isso por 2 maneiras: brotamento e esporulação. Vou começar pela esporulação, aqui no cantinho. Na esporulação, gente, o fungo produz um monte de células-tronco chamadas esporos. Esporo é literalmente uma célula-tronco. Em outras palavras, é uma célula capaz de dar origem a novos indivíduos. Então, o fungo produz uma bolsinha chamada esporângio, e dentro dessa bolsinha, dentro desse esporângio, o fungo produz um monte de células-tronco chamadas esporos. Quando o vento passa pelo fungo, ele carrega esses esporos que, ao caírem no solo, vão germinar e vão dar origem a novos fungos. Então, o esporo é literalmente uma célula-tronco. O que eu entendo por célula-tronco? É uma célula capaz de dar origem a um novo indivíduo. Então, o fungo, na hora de reproduzir por esporulação, ele produz uma bolsa chamada esporângio e enche essa bolsa de esporos, enche essa bolsa de células-tronco. O vento, ao passar pelo fungo, carrega os esporos que, ao caírem no solo, vão germinar e dar origem a um novo fungo. Reparem que não foi necessário a presença de um parceiro sexual. Sozinho, o fungo produziu esporos que caíram no solo e deram origem a novos fungos. Esse tipo de reprodução, em que o fungo produz esporo, que germina, que dá origem a novos fungos, eu chamo de esporulação.
Uma outra estratégia que o fungo tem para reproduzir de maneira assexuada é o brotamento. No brotamento, gente, o fungo divide, dando origem a um fungo filho. Igual mitose mesmo, uma célula divide e origina outra, o fungo divide por mitose e dá origem a um fungo filho. Inicialmente, o fungo filho fica grudado ao corpo do fungo mãe. Depois, o fungo mãe separa esse filhinho da sua estrutura e esse filhinho vai viver de maneira isolada. Esse filhinho grudado ao corpo do fungo mãe, eu chamo de broto. De novo, para quem não entendeu, no brotamento, o fungo mãe divide, por mitose mesmo, a célula é duplicada, dando origem a um fungo filho. Esse fungo filho fica inicialmente grudado ao corpo do fungo mãe. Esse fungo filho grudado à mãe, eu chamo de broto. Depois a mãe produz enzimas que separam o fungo filho da sua estrutura e aí cada um vai viver de maneira isolada. Então são estratégias que o fungo tem para reproduzir sozinho, para reproduzir de maneira sexuada, sem a presença, sem a participação de um parceiro sexual. O brotamento é quando o fungo divide e origina o broto. O que é o broto? É um fungo filho grudado ao corpo do fungo mãe. Depois, o fungo mãe produz enzimas que separam o fungo filho da sua estrutura. Isso é o brotamento. Na esporulação, o fungo produz um monte de células tronco chamadas esporos, joga isso no solo isso vai germinar, dando origem a novos fungos. São as estratégias que o fungo lança para reproduzir sozinho, de maneira assexuada. Mas isso que eu acabo de falar, gente, quase não é cobrado em prova. De reprodução de fungo, quase não é cobrado isso aí de vocês. O que é cobrado para valer é esse assunto aqui agora. Eu vou explicar isso que está sendo projetado para vocês, gente, 2 ou 3 vezes. Eu queria que você não anotasse nada no primeiro momento. Tente só ir assimilando como que o fungo reproduz, o que eu estou falando, e deixe para fazer sua anotação no segundo momento da aula. Só olhe para cá. Preocupe com anotar nada, não. Eu vou repetir. Eu vou explicar do mesmo jeito de novo, com muito detalhe, né, dando tempo para vocês irem puxando uma setinha, escrevendo aí alguma coisinha, anotando observação. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso. Mas eu queria que você olhasse para os meus gestos, para o que eu vou mostrar aqui do ponto de vista corporal, que eu vou fazer para ajudar vocês a entenderem melhor essa história. Como é a reprodução sexuada do fungo? Reprodução sexuada, gente, é aquela que envolve um parceiro sexual. É aquela que há a participação de um segundo indivíduo, que há a troca de material genético, que há a presença de um parceiro sexual. Vamos entender bem essa história. Tudo começa, gente, quando 2 fungos diferentes se encontram ao acaso na natureza. Aí no desenho, na parte de baixo do ciclo, tem um fungo de cor amarela e um fungo de cor vermelha. Então, tente enxergar isso aí na parte de baixo do ciclo. Tem uma hifa de cor amarela e uma hifa de cor vermelha. Isso aí é para representar que são 2 fungos diferentes. Imaginem que nessa sala que eu estou gravando aqui, nesse quarto que eu estou gravando essa aula, no canto do quarto tem um fungo, nesse outro canto tem um outro fungo. O fungo de lá começa a crescer, o fungo de cá começa a crescer. Vai chegar um momento que esses 2 fungos, ao acaso, vão encontrar no meio aqui desse quarto. Quando 2 fungos diferentes se encontram, as suas hifas, olha só o que eu estou mostrando aqui, a hifa de um fungo começa a penetrar na hifa de um outro fungo.
Dois fungos diferentes se encontram na natureza e ocorre uma fusão entre as hifas desses fungos diferentes. É como se um pedaço de um fungo começasse a entrar em outro fungo. Quando ocorre a fusão de hifas de fungos diferentes, quando as hifas se fundem, olha o que eu estou mostrando aqui, formam uma estrutura chamada corpo de frutificação ou basidiocarpo. O corpo de frutificação ou basidiocarpo é o que você conhece popularmente como cogumelo. Então, o que nós chamamos como cogumelo, a biologia chama corpo de frutificação ou basidiocarpo. O que é o cogumelo? O cogumelo é uma estrutura resultante da fusão de várias hifas de fungos diferentes. Várias hifas de dois fungos se fundem e formam aquela estrutura que é o cogumelo. Lá dentro do cogumelo, gente, células sofrem meiose. Meiose nada mais é do que um tipo de divisão celular. As células do interior do cogumelo começam a dividir por meiose e produzem um monte de esporos. Esporo é literalmente uma célula-tronco. Esse esporo, essa célula-tronco, é carregada pelo vento, cai no solo, germina e dá origem a novos fungos. É dessa maneira que os fungos reproduzem de maneira sexuada. Lembrem que para o vestibular, o fungo mais importante é o Basidium miceto. É o fungo que produz cogumelo. Por isso, nós o pegamos como exemplo para entender essa história aqui. É muito provável que durante a minha fala, um ponto ou outro não tenha ficado claro para vocês. Vou repetir, vou explicar mais uma vez para vocês entenderem melhor essa história. Qualquer dúvida, vai mandando aí. Deixa eu só explicar uma segunda vez, um segundo momento, e aí vocês mandam a dúvida, por favor. Tudo começa, gente, quando dois fungos se encontram ao acaso na natureza. Nesse quarto aqui, no canto de lá, numa extremidade tem um fungo, aqui na outra extremidade tem um outro fungo. O fungo de lá começa a crescer, o fungo de cá começa a crescer. Vai chegar uma hora que esses dois fungos se tocarão, se encontrarão aqui no meio desse quarto. Quando dois fungos diferentes se encontram, ocorre a fusão entre suas hifas. É como se uma hifa começasse a entrar em outra hifa. Quando várias hifas de dois fungos diferentes se fundem, formam uma estrutura chamada corpo de frutificação ou basidiocarpo. Corpo de frutificação ou basidiocarpo é o que a gente chama de cogumelo. Então, percebam que o cogumelo é uma estrutura reprodutiva do fungo. É como se o cogumelo fosse o órgão sexual do fungo. Ele só surge na época reprodutiva. Se em casa eu encontrar um cogumelo no jardim, por exemplo, se no jardim de casa eu encontrar um cogumelo e puxar o jardim do solo, eu vou perceber que abaixo do cogumelo tem como se fossem uns pelinhos, umas raízes. Aquele pelinho, aquela raiz, é literalmente o fungo. Embaixo do cogumelo eu tenho dois fungos diferentes que fundiram suas hifas e formaram o cogumelo propriamente dito. Então, o cogumelo é uma estrutura resultante da fusão de várias hifas de dois fungos diferentes. As hifas se fundem e formam cogumelo. Lá dentro do cogumelo, as células passam por uma divisão do tipo meiose. Meiose nada mais é do que um tipo de divisão celular. E ao sofrerem meiose, essas células produzem os esporos. Lembrem que esporo é uma célula-tronco. O esporo que o Basidium miceto produz é chamado de basidiósporo. Basidiósporo é o nome do esporo que esse fungo do grupo dos Basidium micetos produz. Esse esporo é uma célula-tronco.
o vento, ao passar pelo cogumelo, vai arrastar esses esporos que vão cair no solo, vão germinar e vão dar origem a novos fungos. Então, o fungo só produz cogumelo, gente, na época reprodutiva. O cogumelo é uma estrutura de reprodução do fungo. Qual que é a função do cogumelo? Produzir esporos, produzir células que, ao serem carregadas pelo vento, vão germinar e vão dar origem a novos fungos. Cheio de nome, né? Cheio de detalhe, mas eu acredito que não seja tão complicado isso aqui, não. Antes de ir ali no chat, né, dar uma lida na dúvidas suas, a poeira doméstica, uma curiosidade aqui, a poeira doméstica, gente, aquela poeira que acumula sobre o móvel, no cantinho lá da casa, mais de 70% da poeira doméstica é formada por esporos de fungos. Se eu pegar a poeira doméstica e analisar o microscópio, parte significativa da poeira é formada por esporos de fungo. O esporo é uma célula microscópica que é carregada pelo vento, é carregada pelo ar. Alguns vão, por gravidade, caindo, acumulando no cantinho e formando principal parte da poeira doméstica. Além dos esporos, a poeira é formada por células mortas da pele, por pelo, por cabelo, por fragmento de unha. Algumas pessoas têm alergia à poeira. Na verdade, a alergia que o cara tem não é a poeira propriamente dito, mas sim aos esporos do fungo. Quando o cara inala a poeira, o esporo pode aderir à mucosa nasal, gerando uma resposta alérgica. Quando a pessoa faz aquele teste de alergia e acusa alergia de poeira, o laudo do exame vem escrito alergia espórica. A pessoa tem alergia aos esporos, que são os componentes principais lá da poeira. Isso apareceu aqui, alguma dúvida? Então, Deise, você não tem mais alergia à poeira. Você agora, que fique claro, né, tem alergia aos esporos do fungo, que são os componentes, né, majoritários lá da poeira. Então, um assunto fácil de entender, e de tudo que nós falamos de reprodução, é isso aí que tem que estar claro para vocês. É isso que a gente... Júnior. Oi. Então, o cogumelo, ele é o fungo ou ele não é o fungo, mas é uma estrutura reprodutiva? É como se eu virar para você e falar assim, o braço seu é um ser humano? Não. A perna é um indivíduo? Não. Mas é parte integrante do indivíduo. O cogumelo é um fungo a título didático, porque só quem o produz é o fungo. Mas eu quero que você agora, de forma mais detalhada, entenda que o cogumelo é o órgão reprodutor do fungo. O cogumelo só surge na época reprodutiva. Então, clareando a dúvida sua, dá para eu dizer que o braço é uma pessoa? Não, mas o braço é componente integrante de uma pessoa. Não dá para eu dizer que a perna isolada é uma pessoa, mas faz parte de uma pessoa. Então, o cogumelo, propriamente dito, o basidiocarpo, o corpo de frutificação, não é o fungo no sentido literal, mas é uma estrutura que o fungo produz que vai ser útil durante o processo reprodutivo. Então, a grosso modo, eu posso assumir a ideia que o cogumelo é um fungo. Sendo um pouco mais específico do ponto de vista biológico, cogumelo é uma estrutura que o fungo produz durante o processo reprodutivo. Não sei se deu para entender bem, né? Um jogo de palavras aqui. Ficou claro aí para você? Júnior. Ficou. Oi. Se eu respirar 2 tipos de esporos diferentes de fungos, o que vai acontecer? A alergia, ela é a alergia geral ao esporo. Falando isso, então, eu acho que você está perguntando relacionado com a alergia à poeira, não é? Não, foi só para saber se eles vão crescer dentro. Ah, não, sim, entendi. Que tinha 2 possibilidades. Quem é alérgico, qualquer fungo
qualquer esporo que entrar em contato com a mucosa nasal vai desencadear a resposta imunológica, a resposta alérgica. Agora, ele dificilmente vai germinar porque ele precisa de alguns fatores que pode não estar presente na cavidade nasal. Por exemplo, para um fungo germinar, a temperatura ideal é por volta de 25, 27 graus. Meu corpo está uma temperatura um pouco acima, 37, 38 graus. É necessário que haja excesso de CO2, né? Na cavidade nasal eu tenho um predomínio maior de oxigênio. Né? Tem questão de substâncias químicas que são requeridas para esse esporo germinar, que normalmente eu encontro no solo, mas provavelmente não encontra no nariz. Então é pouco provável que esse esporo, uma vez inalado, que ele germine na cavidade nasal, por temperatura, por falta de nutrientes que ele tem no solo, mas não tem na cavidade nasal. Tudo isso vai interferindo nessa dificuldade do esporo germinar. Mas existe uma doença, cara, chamada histoplasmose, que o cara inala o esporo de um fungo, chamado histoplasma. Esse esporo para no pulmão da pessoa, germina no pulmão da pessoa, o fungo desenvolve e começa, entre aspas, a comer o pulmão da pessoa. Começa a lesionar o pulmão, causando uma pneumonia aguda no indivíduo. Então é muito raro essas condições dos esporos dos fungos germinarem no corpo humano. Por tudo isso que eu narrei aqui. Mas na doença histoplasmose, né, esse fungo, o esporo dele pode germinar no pulmão, dar origem ao fungo, que causa inflamação naquele órgão, gerando a pneumonia. E tem a cura para essa doença? Tem a cura. Tem um antibiótico, embora antibiótico seja uma droga destinada à bactéria, alguns antibióticos têm ação sobre fungos. Alguns pouquíssimos, 1 ou 2. Mas existe um grupo de medicamentos chamado antifúngico, que é usado e tem ação sobre o fungo. A maioria desses medicamentos destrói a parede celular do fungo, né, destrói os estoques de glicogênio do fungo, e aí eu vou minando o fungo até ele morrer. Então, existe sim tratamento. O problema é que a pneumonia é tão aguda que a pessoa fica hospitalizada, fica geralmente num leito de UTI, por vezes no centro de terapia intensiva, mas se a pessoa não tiver outras doenças associadas, ela pode recuperar-se daquela condição, sim. Para essa doença histoplasmose, tem cura, sim. Entendi, obrigado. Para a gente encerrar a aula aqui, gente, nós vamos falar de importância dos fungos. É a parte mais cobrada junto com reprodução. De fungo, o assunto que mais é cobrado em questões de vestibulares é a reprodução sexuada, que nós falamos aí há pouco, e a importância dos fungos. Qual que é o papel desse cara na natureza? Por que existe fungo? Qual é o benefício que ele pode nos trazer? Então a gente começa essa história falando da importância ecológica dos fungos. Júnior, qual é o papel do fungo na natureza? O que um fungo desempenha no planeta Terra? O fungo, gente, tem uma série de funções. Primeira e mais relevante função do fungo na natureza é a decomposição. No planeta só existe 2 decompositores, fungos e bactérias. Somente eles são capazes de degradar o cadáver e liberar nutrientes no solo. Esses nutrientes serão reaproveitados por outros seres vivos para que a vida continue existindo aqui. A vida no planeta está num eterno ciclo. Alguns morrem, são decompostos, liberam nutrientes que são reaproveitados por outros seres vivos. Quem realiza decomposição no planeta Terra é somente 2 indivíduos, fungos e bactérias. Então percebam que a manutenção da vida no planeta Terra está ligado à decomposição. A decomposição, por sua vez, depende da ação dos fungos e das bactérias. Ainda falando em natureza, gente, o fungo no meio ambiente, ele pode associar-se
a outros seres vivos. Por exemplo, o líquen é uma relação ecológica entre fungo e alga. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, presta atenção no vídeo. O fungo, ao associar-se à alga, forma o líquen. Líquen é esse negócio de cor cinza que surge no tronco de árvore. Nessa primeira imagem à esquerda que aparece aí é o líquen. Esse negócio de cor meio acinzentado que surge no tronco de árvore é o líquen. Aquilo ali é uma associação entre fungo e alga. Nós vamos falar de alga na aula da semana que vem. Nós vamos ver que alga, gente, assim como planta, tem capacidade fotossintetizante. Alga é um indivíduo que faz fotossíntese. Olha como funciona a relação do fungo com a alga. Presta atenção. O fungo captura do solo água e sais minerais e doa para a alga. A alga pega essa água, pega esse sal e faz fotossíntese. Parte da glicose que a alga produziu, ela doa para o fungo. No final da história, todo mundo saiu ganhando. O fungo captura do solo água e sais e doa para a alga. A alga pega aquela água, pega aquele sal, faz fotossíntese. Parte da glicose por ela produzida é doada para o fungo. Então, qual que é a vantagem do fungo ao viver junto com a alga? A alga toda hora está dando glicose, está dando comida para o fungo. Qual que é a vantagem da alga vivendo com o fungo? Todo momento o fungo está dando água e sais minerais para a alga. Então é uma relação ecológica que todo mundo sai ganhando, é uma relação ecológica de benefícios mútuos que na ecologia a gente chama de mutualismo. Mutualismo é uma relação ecológica que todos os envolvidos se beneficiam, que todo mundo sai ganhando na história. O fungo ganha glicose, a alga ganha água e sais minerais. Na imagem aí, nessa imagem do meio, o que está em amarelo é a hifa do fungo, o que está em verde é a alga. Reparem que a alga fica ali no meio das hifas do fungo, pegando do fungo água e sal, doando para o fungo a glicose que ela produziu na fotossíntese. A micorriza, gente, é exatamente a mesma coisa do líquen. Qual é a única diferença? Enquanto no líquen o fungo associa-se à alga, na micorriza o fungo associa-se à raiz da planta. É o que mostra essa imagem aí à direita do slide. Na micorriza, o fungo vai unir-se à raiz do vegetal. No resto é a mesma coisa. O fungo captura do solo água e sal, doa para a planta. Planta faz fotossíntese e doa parte da glicose para o fungo. É a mesma coisa do líquen. A única diferença é que no líquen o fungo associa-se à alga, na micorriza o fungo associa-se à raiz do vegetal. Então, falando em natureza, falando em importância ecológica, além de ser decompositor, o fungo pode fazer associações ecológicas com outros seres no planeta, com a alga e com os vegetais, por exemplo. Nós, enquanto sociedade, gente, nos beneficiamos muito da ação dos fungos. Por exemplo, a indústria farmacêutica tem o fungo como um grande aliado. O mais importante antibiótico que existe no planeta é o antibiótico penicilina. Ele é usado em maior proporção. A penicilina, gente, foi descoberta por um bacteriologista chamado Alexander Fleming. Alexander Fleming descobriu que existia um fungo chamado Penicillium. Essa vassourinha aí, de coloração verde, é o fungo Penicillium. Que esse fungo produzia uma proteína que matava bactérias. Essa proteína produzida pelo fungo Penicillium foi o primeiro antibiótico que a biologia tem relato.
Lembrem que antibiótico é toda droga que mata a bactéria. Alexander Fleming descobriu que existia um fungo chamado penicillium que produzia uma proteína que era letal às bactérias. Quando essa proteína era colocada em contato com as bactérias morriam. Olha essa imagem que eu coloquei para vocês, gente. A imagem do meio aí. Tem um disco, que é uma placa de Petri, e um negócio de cor clara sobre o disco, uma poeirinha sobre o disco. Essa poeira é bactéria. Esse negócio meio amarelado aí no disco é bactéria. Aí esse cara pegou o antibiótico penicilina e colocou em vários pontos dessa placa de Petri. Repare que ao redor desse pontinho branco, onde o remédio foi colocado, onde o comprimido foi colocado, tem uma estrutura aí limpa. Tem como se fosse uma bolinha, um halo ao seu redor. Isso está enfatizando que o antibiótico matou todas aquelas bactérias que estavam ao seu redor. O nome do antibiótico penicilina nada mais é do que uma proteína. Penicilina vem de proteína produzida pelo fungo penicillium. Então, até hoje, gente, as indústrias farmacêuticas, para produzirem a penicilina, utilizam esse fungo penicillium. É o fungo penicillium que produz uma proteína, qual foi batizada de penicilina, que é usado como o mais importante antibiótico em meio clínico. É o mais famoso e é o mais utilizado. Júnior, é tão famoso que eu nunca ouvi falar de penicilina. É tão utilizado que eu não me lembro de algum momento da vida ter usado penicilina. Você certamente já usou penicilina repetidas vezes ao longo da vida e nem sabe disso. É porque hoje a penicilina ela é vendida com nomes comerciais. Por exemplo, aquela injeção que a gente toma quando criança, chamada Bezentacil, é penicilina pura. Aquele remédio chamado amoxicilina, amoxicilina, tudo isso é nome comercial da penicilina. Um mero interesse mercadológico de grupos farmacêuticos, mas a indústria farmacêutica, até hoje, obtém uma série de benefícios da atividade dos fungos. Até hoje, essa galera cultiva fungo no laboratório, o fungo penicillium, para produzir o antibiótico penicilina. Outro ramo da sociedade aí, Heitor, outro ramo da sociedade que muito se beneficia da atividade dos fungos é a indústria de alimentos. A indústria de alimentos, gente, tem o fungo como um grande aliado. Por exemplo, alguns fungos são consumidos diretamente. É o caso de um fungo chamado Agaricus campestris. Eu vou até anotar esse nome no chat ali para vocês, para quem quiser anotar. Belo Horizontina, é boa. Agaricus campestris. Vou botar aqui. Agaricus campestris, gente, é o nome de um fungo que produz um cogumelo que é muito apreciado na culinária. O nome soa esquisito, mas você conhece esse fungo com o nome popular de champignon. O champignon usado no estrogonofe, usado na pizza, na culinária de maneira geral, nada mais é do que um cogumelo de um fungo chamado Agaricus campestris. Então, existem pessoas que cultivam esse fungo e quando o fungo produz o cogumelo, eles cortam o cogumelo e consomem diretamente o cogumelo desse fungo chamado Agaricus campestris. É o chamado popularmente champignon. Mas, sem sombra de dúvida, a maior importância para a indústria de alimentos é a produção de pão e bebida alcoólica. Eu vou começar falando do pão, depois eu falo da Belo Horizontina, que aparece aí. De maneira resumida, gente, como que o padeiro produz o pão?
O padeiro, na hora de preparar a massa do pão, na massa do pão vai muita farinha de trigo. O trigo, como é exemplo de cereal, ele tem muita glicose em seu interior. Todo cereal, trigo, malte, arroz, centeio, cevada, tudo isso é cheio de glicose em seu interior. Depois que o padeiro preparou a massa do pão, farinha de trigo, ovo, óleo, ele acrescenta a essa farinha, ele acrescenta a essa massa o que ele chama de fermento biológico. O fermento biológico, gente, nada mais é do que uma levedura, do que um fungo unicelular chamado Saccharomyces cerevisiae. O que é chamado fermento biológico ou fermento de padaria, nada mais é do que um fungo unicelular chamado Saccharomyces cerevisiae. Quando o padeiro acrescenta o fermento biológico à massa e mistura o fermento à massa, o fungo começa a degradar a glicose presente lá naquela massa. Quando o fungo come a glicose da massa lá do pão, ele produz etanol e CO2. Etanol é o álcool, no sentido literal da palavra, e o CO2 é o gás carbônico. É como se o fungo, lá na massa do pão, comesse a glicose e defecasse o etanol e o CO2. É como se o fungo comesse a glicose da farinha de trigo e defecasse etanol e CO2. É esse CO2, gente, que vai acumulando na massa do pão, fazendo a massa do pão aumentar de volume. A massa do pão, a massa da pizza, quando eu preparo em casa, a massa vai inchando, vai aumentando de tamanho. O que faz a massa aumentar de tamanho é o CO2 que o fungo produziu. As provas adoram perguntar isso. O que faz a massa do pão aumentar de tamanho? O que faz a massa da pizza inchar? O CO2 que o fungo produziu durante esse processo de fermentação. Além do CO2, o fungo produz etanol. Etanol é o álcool, no sentido literal da palavra. Esse evento realizado pelo fungo de degradar a glicose, produzir etanol e CO2, é chamado fermentação alcoólica. Alcoólica porque forma álcool, porque forma etanol ao final do processo. É válido ressaltar, gente, que esse processo é um processo anaeróbio. Ou seja, anotem-se em algum local. A produção de pão e de bebida alcoólica ocorre na ausência do gás oxigênio. É por isso que o padeiro, quando prepara a massa do pão, ele cobre a massa do pão com papel filme. Ou coloca dentro de uma vasilha, ou coloca nem que seja um pano sobre a massa para diminuir o contato com o oxigênio. É somente na ausência do oxigênio que o fungo vai conseguir quebrar a glicose, produzir etanol e CO2. É esse CO2 que, ao deslocar no interior da massa, vai criando aqueles furinhos na massa do pão. Se você olhar a imagem à esquerda que eu coloquei, o miolo do pão ele é todo perfuradinho. O que cria essas galerias no interior da massa é o CO2 ao ser formado e deslocando dentro da massa. Por isso que a casquinha do pão é bem crocante e o miolo é todo perfurado. Ô, Juninho, o etanol, dá para eu embebedar comendo o pão? Ô, gente, pelo amor de Jesus Cristo. É claro que não vai dar para você embebedar comendo pão, porque, infelizmente, quando a massa do pão é levada ao forno, o álcool evapora. Então, de fato, além do CO2, produz o etanol, produz álcool na produção de pão, na produção da pizza. Só que como o álcool é muito volátil, ao ser levado ao forno, infelizmente esse etanol acaba evaporando. Ô, Juni, se eu comer a massa crua, se você comer a massa crua, você vai obter o etanol. Mas aí, convenhamos, é o cúmulo do alcoolismo, pessoa buscar etanol numa massa crua de pão. Existem outras maneiras a gente ter acesso ao etanol. Por exemplo, a bebida alcoólica. A bebida alcoólica, a gente é produzida exatamente da mesma maneira. O cara pega cereais como malte, cevada,
trigo, lúpulo, a depender do tipo de cerveja que vai fazer, e coloca esse cereal em contato com o mesmo fungo Saccharomyces cerevisiae. O fungo, por exemplo, degrada a glicose do malte, produz etanol e CO2. O etanol, o álcool, é o princípio básico da bebida alcoólica. O CO2 são aquelas bolinhas que ficam subindo no copo de cerveja. Aquela bolinha que sobe no copo da cerveja é o CO2 que o fungo produziu durante a fermentação. Então, da mesma maneira que produz o pão, produz também a bebida alcoólica. Qualquer cereal fermentável, ou seja, qualquer coisa que tenha glicose em seu interior, ao entrar em contato com o fungo, pode ser transformado em etanol e CO2. Toda bebida alcoólica é fermentada. Toda bebida alcoólica é produzida dessa maneira. O vinho é dessa maneira, né? Só que o fermento, né, a matéria que é fermentada é a glicose da uva, a cerveja, a vodka, o uísque, a cachaça. Toda bebida alcoólica é fermentada. O Júnior, a bebida destilada, o uísque, a cachaça, toda bebida alcoólica é fermentada. Algumas, como é o caso do uísque, da vodka, após passar por esse processo, passa por um segundo processo chamado destilação. Aquele mesmo vocês vão lá na química, em método de separação de mistura. A vodka, a cachaça, elas são primeiramente fermentadas e depois passa por um método de separação de mistura chamado destilação. A destilação serve para aumentar o teor alcoólico da bebida. É por isso, enquanto na cerveja a concentração é, sei lá, 4,5%, 5%, na vodka, no uísque, é 40%, 50% de teor alcoólico. Porque após a fermentação, vodka, uísque, cachaça, passam por um outro processo chamado de destilação. Então, a indústria de alimentos, seja no consumo direto do champignon, na produção de pão e de bebida alcoólica, tem o fungo como um grande aliado. E o último slide, o último assunto, é a importância clínica dos fungos. Clínica aqui, gente, é no sentido de médica. Alguns fungos são altamente tóxicos aos seres humanos. Por exemplo, vou até anotar para vocês ali, existe um fungo chamado Amanita muscaria. Amanita muscaria é um dos fungos mais tóxicos que existe na natureza. É esse primeiro fungo que aparece na imagem aí. É um fungo que produz um cogumelo todo vermelho, cheio de bolinhas brancas. Esse fungo, gente, tem uma proteína que, quando ingerida em grande quantidade, provoca uma paralisia do músculo cardíaco e do diafragma, que é quem controla a ventilação pulmonar. Então, esse fungo é altamente tóxico ao ser humano. Você sabe o que me intriga? É que é esse fungo aí que sempre aparece em desenho animado. Né? Tem tanto fungo na natureza, os caras escolhem para pôr no desenho animado esse fungo vermelhinho cheio de bolinha branca. É a casinha do duende, onde a fadinha esconde lá na floresta. E aí, numa desventura da vida, uma criança acha um fungo desse aí no ambiente, ô mãe, é a casinha do duende, pega o fungo, passa na cara, come o fungo e vira aquela confusão e sofre uma intoxicação, porque esse fungo tem uma proteína altamente tóxica ao ser humano. Outros fungos, a gente tem efeito alucinógeno, tal qual drogas alucinógenas como a heroína, o LSD, alguns fungos têm esse efeito perturbador sobre o nosso cérebro. Existe um fungo chamado, deixa eu anotar o nome dele ali para vocês. Existe um fungo, cosplay de Mario. Existe um fungo, gente, chamado Clavíceps
existe um fungo chamado Clavíceps purpúrea, que esse fungo, ele desenvolve bem em cereais, como centeio e cevada. Essa imagem do meio aí que aparece para vocês, o que está em amarelo é o centeio, é um parente próximo do arroz, do milho. Esse negocinho preto é o fungo Clavíceps purpúrea. Esse fungo, gente, produz uma proteína chamada ergotamina. Essa ergotamina é o princípio ativo do LSD. Então, o LSD é uma droga sintética, é uma droga feita em laboratório. O principal componente alucinógeno do LSD é uma proteína que esse fungo produz, e essa proteína é chamada ergotamina. Quando ingerida, essa ergotamina causa um efeito perturbador no cérebro da pessoa. Então, alguns fungos são tóxicos, outros são alucinógenos, é o caso daqueles chás de cogumelo. É o caso da droga LSD, que é produzida a partir de uma proteína do fungo Clavíceps purpúrea. Então, alguns efeitos danosos que o fungo tem na saúde humana. E micose, gente, é o nome dado a toda e qualquer doença causada por um fungo. Qualquer doença causada por um fungo eu chamo de micose. Micose não é o nome de uma única doença. Micose é um grupo de doenças causadas por fungos. Assim como virose é toda doença viral, micose é toda e qualquer doença causada por fungo. Aí eu listei apenas algumas para vocês. Candidíase, frieira, histoplasmose, são todos exemplos de doenças causadas por fungos. Então, percebam que o fungo tem alguns benefícios, mas pode trazer para nós alguns contratempos, alguns inconvenientes. Então, o assunto fungo é isso aqui mesmo. Já começou e já acabou. É um assunto bem curtinho, bem fácil de ser entendido e é muito clássico aí das provas. Deixa eu ver aqui o que esses loucão estão falando aqui. É o Mário, Super Mário. Aqui, a ingestão dele causa alucinação? A ingestão dele, acredito que Rafael esteja referindo ao fungo Clavíceps purpúrea. Ele ingerido in natura, ele causa uma irritação aguda no estômago, induzindo ao vômito. Mas a proteína que ele produz deixa o cara meio lesadão, igual o LSD mesmo. Aí começou os esparros aí, né, Maria Clara, né, Heitor, né, todo mundo aí falando do que já experimentou dessa história. Então, gente, o tempinho nosso, terminamos aí em cima da risca. Eu vou pedir para vocês, só para confirmar a presença aí, manda um ok para mim, que confirma a sua presença, para eu mandar para a Lucas lá. Manda um ok, que tá tudo belezinha aí. Galerinha, desculpe ter ido até o finalzinho, né, tomado o tempo total de vocês, mas era só para a gente começar a terminar essa história aí. No mais, fiquem bem, se cuidem. Beijo, até terça-feira. Valeu, meu povo.